Olá, o Curta Ceará traz hoje para você trechos do documentário Espelho Nativo e em seguida uma conversa com seu realizador Felipe Bandeira. Nascido em Brasília, mas desde 1998 estabelecido em Fortaleza, Felipe estuda Ciências Sociais na UFC. Ministra cursos e oficinas de produção audiovisual e fez estudos em antropologia, que resultaram no seu documentário Espelho Nativo, vencedor do DocTV de 2009, promovido pelo Ministério da Cultura. Agora, para você, aspectos da vida dos índios Trimimbés, do norte do Ceará, em Espelho Nativo. Eu sou branca e sou índio ao mesmo tempo, né? Se eu tenho uma mistura, eu tenho que ter as duas, né? Eu sou as duas partes da coisa. Eu sou a fruta. Eu não posso ser melancia desse lado, não posso ser mamão desse. Então eu tenho que ser só uma melancia, né? Então eu sou índia. Ponto final. Não interessa que meu pai seja branco. Não interessa que meu pai seja negro, seja da África, seja da Alemanha. O importante é que eu sou índia. Sou daqui. Sou a né, da fala e sou índia Tremembé. Pronto. Não existe essa imagem de índio. Você só é índio se você botar um cocá, se você estiver fechado numa mata escura e não saber de nada. Não é isso. Não é isso. O importante é você estar ali e defender sua origem e saber de onde foi que você veio. O cabo tem que saber que é o chinês. Será que ele queira ser lá do Japão, da França, da Inglaterra? Não quer ser, ele quer ser da China. Então é como nós. Não existe uma cara X pro índio. O índio é o índio, ponto. O índio é o índio. Eu me identifico com ele e sou sempre, e você sempre índia. Não tem que me tire isso. E temos diferença sim. Porque somos pessoas que vivemos situações diferentes. O branco luta pelo seu jeito, pelo seu emprego lá fora, pela sua vida lá fora, pelo seu orgulho de ter carros bonitos, de ter isso, de aquilo outro. E nós brigamos pelo nosso poder de viver em paz, de viver bem, de viver com a nossa natureza, de viver com as nossas plantações, de viver a nossa vida que nós sempre vivemos. E podemos viver? Podemos. E podemos viver que nem os outros? Também podemos. Porque hoje está tudo aí, na porta, chegando. Como é que nós vamos viver lá ainda? Viver como nos nossos antepassados? Lá minha tataravó, minha bisavó? Como é que eu vou viver? Num lugar que tem um monte de gente diferente, que entrou na minha terra sem ser chamado. Como é que eu vou viver desse jeito? Eu tenho que aprender a viver com eles. Então, se eu tenho que aprender a viver com eles, eu tenho que viver quase do jeito deles. Essas outras brincadeiras também são um momento de festival, faz parte também do momento do festival, né? A única coisa que hoje o ritual sagrado, que é o Torém, ele tem um momento sagrado mesmo, né? E tem uns momentos também que a gente faz, é um momento de manifestação, né? De começar a envolver, né, a juventude, as crianças, né? É para ele ir sentindo o gosto, de modo ele poder se afirmando, de modo ele poder sentir a força mais tarde, para ele poder sentir a força da espiritualidade que tem o ritual sagrado, que é o Torém, né? Graças a Deus, graças a Deus, o Pai Supremo, foi Ele que nos trouxe a luz.
Água de mani, ô mani me oferecer. Água de mani, ô mani me oferecer. Oh, já, oh, já, água de mani, ô mani me oferecer. Oh, já, água de mani, ô mani me oferecer. Água de mani, ô mani me oferecer. Água de mani, ô mani me oferecer. Hoje água de mani, ô mani me oferecer. Hoje água de mani, ô mani me oferecer. Aranha TCD, ai testa que testa cula. Ai minha aranha TCD, ai testa que testa cula. Pois ela hoje vai descer, vai ver a baia voar. Estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô. Ai minha aranha TCD, desce camão, desce super. Ai minha aranha TCD, desce camão, desce super. Pois ela hoje tá descendo, é com o signo tremendo. Estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô. Aranha velha, aranha nova, minha aranha no lugar. Aranha velha, aranha nova, minha aranha no lugar. E a velha desce no chão, e a nova desce no ar. Estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô, estarindaridô, dodô. Iapu, neremengu, neremengu, Taquara de ouro, Ariapu, neremengu, neremengu, taquara de neremengu, taquara de neremengu, taquara de Ariapu, neremengu, neremengu, taquara de ouro, Ariapu, neremengu, neremengu, taquara de ouro, neremengu, neremengu, taquara de eu dei um balanço na areia, eu dei um giro na areia, eu dei um balanço numa caravana, pra juntar os índios na aldeia, eu dei um balanço numa caravana. pra juntar os índios na aldeia. Na nossa aldeia tem beleza sem plantar. Ai, temos flecha e temos raiz, temos pajé para curar. Graças a Deus, graças a Deus, meu pai Tupã, foi ele que nos trouxe a luz. Hoje andei, eu cogira, buraíto na purama, eu mandei. Hoje andei, eu cogira, buraíto na purama, eu mandei. Ai, eu mandirá, ô mandirá, ai, eu mandirá, ô mandirá, ô mandirá, ô mandirá, ô mandirá, ô mandirá. Hoje andei, eu cogira, buraíto na purama, eu mandei. Hoje andei, eu cogira, buraíto na purama.
Agora que conhecemos um pouco dos costumes dos índios Tremembés, acompanhe no próximo bloco o bate-papo com o diretor de Espelho Nativo, Felipe Bandeira. Voltamos já! Hoje recebemos o fotógrafo e realizador de audiovisual, Felipe Bandeira. Neste bloco, o diretor de Espelho Nativo fala sobre a sua aproximação com os índios Tremembés e suas experiências em audiovisual, entrevistado por Jades de Oliveira, aluno do curso de Comunicação Social da Unifor. Felipe, sobre o Espelho Nativo, como foi que tudo começou? O esboço da temática, os detalhes, o roteiro... Como foi a concepção desse curta? Desde o início, assim, partiu, acho que, do meu interesse pessoal, eu acho que pelos índios do Ceará, que, na verdade, partiu pelo interesse sobre o homem do Ceará, né? E um pouco atento a isso, né? Um pouco sensibilizando a essa questão, a esse tipo cultural que existe aqui, né? Que isso sempre me chamou muita atenção. Eu fui percebendo, seja em Juazeiro, em Canindé, em Fortaleza, em Sobral, em qualquer lugar, eu fui começando a perceber que isso era uma coisa muito forte. De alguma maneira, isso foi cada vez mais me convidando, me chamando para a temática indígena no Ceará. E aí eu comecei a ler muito, né? E me interessou particularmente os Tremembé, o grupo indígena Tremembé, né? E aí comecei a estudar muito sobre a contemporaneidade deles, né? Assim, peguei muita coisa histórica, até porque são os índios, né? É o grupo indígena com mais histórico, pelo menos de datação, de histórico, né? De registro, né? que há no Ceará desde a da colônia a hoje. E aí comecei a estudar história, antropologia, registro, né? Desde a história factual, uma antropologia mais contemporânea, mais etnográfica sobre eles, até que tive a oportunidade de conhecer. Isso foi há 5 anos atrás, né? Quase 6 já. E desde então eu venho convivendo, né? Aí nasceu daí uma proposta de ensaio fotográfico, de convivência, né? Antropológica, de vivência, né? Etnográfica, e daí nasceu um ensaio fotográfico. Foi quando eu comecei a fotografá-los, e nesse interim de partir com a câmera sozinho, a mochila e a câmera, e vivenciar, ficar com eles lá um mês, né? E voltar, e revelar as imagens, e voltar com as imagens, mostrar, conversar, e sobretudo ter o tema da imagem, né? Que eu acho que isso foi um mote inicial desde o início, assim, ter o tema da imagem como algo central dentro do trabalho. No caso das imagens, assim, a pergunta seria como retratar índios com 400 anos de contato, entendeu? A pergunta era um pouco essa, assim, como dialogar a imagem de vocês que estão aqui na minha frente, que eu estou fotografando, que eu estou conversando, que eu estou vendo, e que eu li, que eu sei que eu estou aqui, que eu sei que tem uma trajetória, uma luta, existe história nisso, uma história muito forte, muito bonita por sinal, né? Mas muito forte sobretudo. Mas assim, como isso dialogar com o tal do estereótipo do índio? E aí eu acho que daí foi um corte muito grande de eu saber o que eu queria ali, né? Um recorte. O recorte que me interessa é, não vou retratar de uma forma que remeta a esse estereótipo, né? Mas que sim, que dialogue com esse estereótipo, que coloque a imagem como eles pensam que são e como eu penso, porque é um diálogo, né? E também em diálogo com esse estereótipo. Como foi que esse ensaio fotográfico evoluiu para um média-metragem sobre os índios Tremembés? Bom, foi o seguinte, a história do Espelho Nativo é a seguinte, em 2004 eu comecei a ter as primeiras vivências, né, de ir visitar, ter os primeiros contatos, conhecer as primeiras pessoas, lideranças, né. Em 2005 eu consegui aprovar um edital no BNB, foi o primeiro programa BNB de Cultura, que era um programa de artes visuais, na verdade. E esse programa, esse edital, apesar dele só prever a ação para 1 ano, eu consegui desdobrar ele e consegui ficar trabalhando 2 anos lá. Bom, daí já alguma pesquisa feita, né, alguma pesquisa bibliográfica, alguma pesquisa vivencial, etnográfica, né. Nesse tempo eu já colhia muita entrevista, conversava com as pessoas, registrava, né, todo o processo de pesquisa normal, né. Mas, sobretudo, não era uma pesquisa antropológica naquele momento, era uma vivência antropológica e era uma realização de ensaio fotográfico,
né? E isso, com o tempo, começou a criar sua própria maturidade. Eles já entendiam que eu era o fotógrafo deles, né? Chegou um momento em que eu tinha uma função social dentro do grupo, e não só isso, né? Mas eles já esperavam isso de mim, né? Então começou a criar uma confiança, e uma confiança não só do permitir-se fotografar, mas do permitir-se dialogar sobre aquela imagem, que eu acho que é o ponto essencial da coisa. Não adianta você ir lá, não adianta muito você criar belas imagens, né, condizente com alguma estética autoral, enfim, mas se você não tiver um envolvimento em que aquela imagem tem algum sentido, não do realismo, né, mas do afetuoso, talvez, do sensível, e de algumas formas de representação que não estão dentro só do realismo. A pesquisa foi se encorpando, e dessa pesquisa foi adaptado um projeto, né? Esse projeto foi para o Doc TV em 2008, foi aprovado, né? E em 2008 mesmo, fim de 2008, nós começamos a pré-produção e a gravação, né? Aí, metade de 2009, o filme estava pronto. É um pouco a trajetória. Em dezembro de 2009, o filme foi exibido na cadeia nacional, né, de TV, via Doc TV, e eu estava lá também com eles, né? A gente assistiu junto lá na aldeia, foi bem interessante. Acho que foi um pouco o fim desse ciclo todo, que começou com as primeiras visitas, com o primeiro ensaio fotográfico. Você falou de vários questionamentos, desde os primeiros ensaios fotográficos até a concepção do espelho nativo. A questão da preservação da cultura indígena foi também um dos questionamentos que você fez questão de levar para o espelho nativo, de colocar na tela? A questão sim, mas não colocada dessa maneira, eu acho, porque a mim e a algumas pessoas não interessa muito assim, discutir essa questão da preservação. Porque assim, a questão da dinâmica ela perpassa qualquer cultura. Então, assim, né, talvez assim, exagerando um pouco para a gente que tenha, né, distorcendo um pouco para que a gente tenha a dimensão, o expressionismo fazia isso, né, distorcia para que a gente tenha a dimensão do tamanho das coisas, do tamanho da maldade ou do tamanho da pureza também, mas a gente, né, assim, os brasileiros de uma maneira geral, né, dos mulatos aos brancos, os pseudo-brancos e todas essas variações, esse degradê que é o Brasil, né, de raças, de etnias, de culturas, de ascendências, né, nenhum deles, né, nenhum de nós, assim, se vê como um navegador lusitano, né, chegando aqui barbudo, né, apesar de eu estar assim, né, mas chegando em 1500 numa praia desértica e tal, ninguém se vê dessa maneira. Mas pra gente, de alguma maneira, o índio é aquela figura ainda, né, ou pelo menos deveria ser aquela figura pelada, selvagem, que não fala a nossa língua, que tem uns costumes rudes, enfim, que é bruta, aquela coisa, né. E isso era um questionamento que eu trazia, assim, né? Como colocar a questão indígena de uma forma em que a imagem é fundamental, né? Porque eu trabalho com imagens e isso é uma meta problemática dentro do filme, porque o filme é feito de imagens, mas se ele traz a problemática da imagem em si, isso acaba sendo uma meta problemática, não uma metalinguagem. Porque eu não uso isso como metalinguagem propriamente, assim, ou muito pouco talvez, mas como uma meta problemática, né? Porque ela está dentro do próprio filme, né? Assim. Ela está dentro da constituição dele mesmo. Então ela vem nesse sentido. Ela vem talvez de falar de um índio que é um índio que tem 300 anos de contato, é um índio que sabe falar a sua língua, é um índio que sabe utilizar os seus equipamentos eletrônicos, é um índio que já sabe utilizar os meios legais, né, jurídicos, políticos, representativos que a sociedade brasileira oferece a momento, né? É um índio que não está nessa situação utópica. Ele tem um lugar, ele não tem um utopos, né? Ele tem um lugar, ele tem uma topografia, ele tem um lugar, ele está localizado historicamente. E ele tem uma imagem própria dele, que por mais miscigenado, né, biologicamente que ele esteja com a sociedade regional, por mais misturado culturalmente que ele esteja com tudo que há ao redor dele, né? Ele é um índio que se diferencia dos outros índios aqui vizinhos de Fortaleza, os Tapeba, que se diferencia por sua vez do Genipapo Canindé, por sua vez, né? E só a título de interesse, assim, né? Por exemplo, quando se fala, né? É interessante às vezes que, eu já escutei isso mais de uma vez aqui no Ceará, das pessoas falarem, não, mas esse pessoal não é índio, né? Por que não é índio? Porque ele é muito parecido com a gente. Olha aí como ele é parecido com a gente. Aí seria muito fácil inverter a pergunta, né, colocando assim, mas não seria você que é parecido com ele, justamente? Então, assim, é um pouco isso, né? É um pouco isso, ele já está colocado, né? O índio,
ele é a base da sociedade cearense, né? A grande questão é essa, né? Ele é a base disso tudo, né? Depois veio isso, aquilo, mas com porções bem menores até, inclusive. Então ele é a base disso tudo e por ser a base disso tudo, nós nos parecemos com eles, sim. Né? Isso é muito forte em regiões onde a presença indígena é grande, por exemplo, aqui em Caucaia. Em Caucaia se escuta muito isso. Qual é a maior lição que você tira dessa experiência tão valiosa que você teve com os índios Tremembés? Olha, é uma boa pergunta, assim, porque, por um lado, assim, vamos tentar separar as coisas. Eu acho que, por um lado humano, né, que é o que vale mais, tem a experiência com eles, assim, a vivência, né, e estar numa situação daquela em que você, né, tem condições de realizar um filme, você tem recursos para isso, né, porque ele veio de um prêmio, ele veio do Doc TV, então você tem todas as condições possíveis, você passa por uma formação super interessante de estar realizando um filme daquele com eles e tudo, né? Mas assim, o lado humano da coisa é assim, né? O lado material só permite que esse lado humano seja aproximado, mas o lado humano é você entender aquela cultura, entender a beleza daquilo ali em si, sem nenhuma poesia escrita, né? É realmente vivencial a coisa, né? Você está ali de fato e entender por que você se meteu a fazer aquilo ali, entendeu? Não como uma reportagem que você chega, faz e vai embora, mas que você sente que existe um grau de afeto muito grande ali. E aí você depois descobre da onde vem aquele grau de afeto, porque esse grau de afeto, na verdade, estava dentro de você já, que já era uma questão ancestral que vinha ali colocando, né? Eu não estou falando em espiritismo, eu estou falando, né, em ancestralidade, né? E como aquilo ali vem trabalhando em você e como as portas vão sendo abertas dentro daquele ambiente. Eu acho que isso foi essencial, assim, aprender e estar com aqueles índios que eu conheci há 5 anos, mas estar numa situação em que agora sim, vamos fazer o filme que eu estava dizendo que a gente vai fazer, né? Pelo lado da realização audiovisual, assim, foi, sei lá, eu acho que foi realmente um batismo de sangue, assim, foi uma passagem de ferro, né? Porque foi ali onde você tem que realizar um filme de 52 minutos, cheio de questões técnicas, né, de pré-requisitos técnicos, né, que tem que manter aquelas margens, porque é de um programa nacional, vai cair em rede de TV nacional, então você tem que realmente se atentar para todos esses parâmetros, você não pode vacilar, escorregar em nada disso, assim. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, foi um batismo assim, de ferro muito forte. Eu nunca tinha dirigido uma equipe com 10 pessoas, por exemplo, né? Eu já tinha trabalhado em várias outras produções, mas nunca tinha dirigido uma equipe grande para fazer o meu trabalho, né? E nesse sentido foi muito intenso, muito tenso também, mas em alguns momentos, mas muito intenso, sem dúvida nenhuma. E que engraçado, né? Me colocou uma tranquilidade muito grande para trabalhar com outras coisas também. Acaba que você cria um grau de experiência muito forte em tão pouco tempo também, né? Então, assim, os 6 meses também acabaram que serviram de uma formação gigante para mim também. Mais um Curta Ceará vai chegando ao fim. Se você quiser interagir conosco, mande dicas ou sugestões para o nosso endereço eletrônico, curtaceará@unifor.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!